Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui 19h12, já papeamos um pouco aqui, algumas dúvidas já surgiram. Não respondemos nada ainda, né? Vamos começar a gravar para a gente poder responder. Nessa aula de hoje, as professoras Ana Paula e Márcia vão falar brevemente aqui sobre as atividades finais das disciplinas, o que precisa ser feito, tirar dúvida. E, ao final, eu vou falar também um pouco mais específico sobre a avaliação final do primeiro módulo, que é essa que vai ser presencial para os residentes de Juiz de Fora, mesmo os que estejam matriculados em outros polos, vai ser presencial na Faculdade de Comunicação, na UFJF, e vai ser online por videoconferência, no mesmo dia, mesmo horário, para residentes em outras cidades, divididos em grupos por polos. Dependendo do número de inscritos e participantes, pode ser que a gente misture os polos para esse momento online das apresentações, tá? E quem não puder, com primeira chamada neste dia, está presencial ou online, a gente vai fazer uma segunda chamada que vai ser por entrega do vídeo. Então, o momento de hoje, a gente não vai, né, se estender muito, vamos fazer uma aula mais breve, mas com a intenção de ter essa oportunidade de troca oral entre nós, né? Que a gente possa ouvir vocês, entender as principais dúvidas e esclarecer, tá bom? Boa noite a todos, obrigado pela presença, e vou deixar gravado aqui para quem não pôde estar com a gente hoje. Ana Paula? Boa noite, meninos. A aula hoje vai ser bem interativa, que a gente quer mais é escutar, né, vocês. Então, eu vou iniciar rapidinho, só mostrando para vocês mais ou menos os programas, né, que eu acho interessante de usar para HQ, e às vezes dando alguma ideia aí para a gente, né, ir trocando algumas ideias de quem ainda está tendo um pouco de dificuldade de uso no programa, para quem está tendo, às vezes, um pouco de dificuldade em temáticas, né, ou no que fazer, e aí a gente vai trocando isso aí. Vou tentar por guia. Vou tentar por tela cheia, espero que não vá cair, né? Para eu poder ir passeando por várias páginas aí com vocês. Vocês já conseguem ver o Storyboard Dead? Sim. Consegue? Sim. Esse aqui, eu gosto muito dele, né? Só que ele tem limitação de... Então, vocês vão ver, eu nem conectei aqui para não pegar um já pronto, né? Peguei o inicial, que é onde cria, para vocês verem que tem muita opção, né? Tem muita opção de cenário, né? Que vocês podem ver vários cenários que vocês podem adicionar aqui. Tem muita opção e os cenários também eles são categorizados, né? Então, você pode, por exemplo, vai acontecer um cenário dentro de uma casa, aí você pode escolher o cenário, né? Tem o cenário de escola, que também é muito interessante, né? A gente já usou várias vezes em algumas HQs desenvolvidas na escola, esse cenário de escola, que aí você tem várias opções aí. Você pode ver pelos filtros também. Tem vários tipos de personagem, inclusive você tem personagem de época, então, às vezes, para quem é professor de história, isso é bem interessante, né? Para quem vai trabalhar com eles, às vezes, literatura, às vezes, né, alguns tipos de contos, né? Tem a parte de monstros e mitos, as crianças adoram essa parte. Tem a parte de mitologia, que também tem muita coisa interessante, né? Tem animais, tem um já meio caracterizado, igual a parte de adesivos já estilizados. Então, tem muita opção nessa parte, né? Aí você tem a parte de objetos, os balões que pode ir escolhendo, também várias opções aqui, né? Você pode dar uma animada aí. E aí, o que acontece? Qual é o problema dele para a parte gratuita, né? A parte gratuita, ele vai ter a restrição, eu não sei se é de 3 ou 6 slides só por semana, de quadrinhos. Então, o que geralmente a gente faz para poder contornar isso, né? Igual a opção lá, né, da nossa história, é até 30, né? No máximo, vou falar do máximo, nem vou falar do mínimo, não que para criar história em quadrinhos a gente tem que aproveitar, né? Como é que eu vou fazer num que tem essa limitação? Então, eu vou trabalhando em cima do print mesmo, né? Eu monto aqui, printo, jogo, por exemplo, para o Canva, jogo para uma página de Word,
né? Esse aqui, que foi uma história que... Não, está aqui. Que é a historinha que eu pus até de modelo aí para vocês, né? Que eu fiz com uma amiga minha, em 2008, essa. Velha toda a vida. Deixa eu ver. Não, foi publicado em 2010, acho que é porque a gente montou em 2008. Ela foi feita assim, né? A gente montava e depois colava numa página de Word, né? Então, quer dizer, deu um efeito bacana. Ó. Jogava foto, aí fazia o recorte da foto, depois jogava a carinha dos personagens em cima. Então, foi toda montada, né, nessa estrutura. Então, para poder ir fazendo o estilo. Então, esse aqui é bem interessante, dá para agir dessa forma, né? Tira o print, joga, cola lá. Um outro que também tem muita opção é o Pixton, né? Também tem. Deixa eu fechar aqui. Passado isso. Estava aberto, agora voltou para a página inicial. Só voltar nele. Mudou a página para vocês, né? Vocês estão no Pixton. Sim. Obrigada. Ai, joguei na conta errada. Vou jogar numa aqui. 500 contas, né? Enquanto aqui abre, vou nesse aqui que já está aberto. Ó. Esse é interessante. Esse é interessante também, porque ele, além de ter as historinhas, além de, né, você poder criar as historinhas, ele ainda dá a opção de algumas já criadas. Então, a gente já acha, né? Antigamente, a gente só achava historinhas em outras línguas, vamos assim dizer, em especial em inglês. Hoje em dia, a gente já acha mais opção, né, de histórias em português. Então, é interessante que você pode também se inspirar em alguma história que já está montada aqui, né? Se inspirar em planos de aulas, né? Com o uso do quadrinho. Então, tem muita opção também nesse aqui, que é o Comics, que eu pus lá para vocês. Então, ó, você vai no Criar, né? Você tem também o tutorial. Agora já foi automático. Aqui. E aí você vai montando, né, as várias páginas, os quadrinhos, vai escolhendo, vai pôr no painel, ó, vai julgando. Ele também tem opções de personagem, só que aí não é tanto quanto, né, o storyboard que vocês viram lá, o storyboard Dead. Mas tem bastante opção também para a gente poder aí escolher personagens, objetos, mais monstros, né, amigos imaginários, olha lá, né, criaturas meio estranhas aí. Então tem bastante opções para a gente poder utilizar. Vamos ver se o Pixton já abriu. Já. Vamos lá. Novo quadrinho. Nessa conta já está no limite. Vamos pegar um aqui, como se fosse para editar, então. Tá vendo? Esse é a mesma coisa do Storyboard Dead. Ele vai ter o limite. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar com o... Vou ter que ir para outra conta. Você vai ter que trabalhar, né, em cima dos... Ele tem muita opção de personagem também. E o interessante do Pixton, né, com relação... O Storyboard tem essa opção também, mas o Pixton eu acho que é até mais fácil de mexer. Você pode virar o personagem, por exemplo, o personagem aparece de frente, aí você pode virar ele para o lado. Então, por exemplo, colocar os dois conversando, né, de perfil ali. Então, tem muita opção. Agora não quer... Agora empatou. Ana Paula, eu estou perguntando qual que é o nome dos programas, se você quiser colocar no... É porque todos esses programas estão na apostila deles. Eu estou seguindo até a ordem que eles estão na apostila. Storyboard Dead, o Pixton, o Comics, todos eles estão na apostila. Mas, se quiser também, né? Está no Compêndio C2HQ. Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Vocês vão ver aí, no compêndio aparece na ordem para vocês. Vem o Storyboard, não é? Det, depois o Pixton, depois o Comics, não é isso? Acho que está até na ordem. E aí vem Certinho. O Canva. Certinho. Vamos para o Canva. O Canva, quer ver? Eu deixei um até aqui.
O Canva, vocês vão ver, se vocês julgarem lá na opção tiras, na opção HQ, vai aparecer muita opção, né, de estilos gratuitos que já tem, né, o quê? Já vão ter os balões, alguns já vão ter o formato dos quadros, né, então a gente tem muita opção aí. Deixa eu pegar o primeiro que apareceu aqui. A internet ficou lenta. Esse parece que é um contexto mais escolar, ó. Aí a gente pode, tá vendo? Já aparece o formato dos quadros, já tem os personagens, que aí você pode arrastar lá, né? Colocar da forma que você quiser, e já tem os balões. Então, quer dizer, ele já te dá as opções bem, né, montadinhas. Agora, isso vai ser bem mais limitado em relação àqueles outros, né? Igual a gente viu o Storyboard Dead. Por quê? Esse personagem já está virado, eu não consigo, né, desvirar ele, vamos assim dizer. Eu posso até inverter ele para o outro lado, mas eu não desviro, né? Então, eu não vou ter muita opção de modificação do formato dos personagens. Então, esse aqui está desse jeito, né? Então, eu não vou conseguir muito editar ele para poder, às vezes, colocar da forma que eu queria na história. Então, mas agora também, né, o Canva tem a opção de você desenhar, né? Então, eu posso desenhar meus personagens, eu posso colar personagens de outro, né, da internet, eu posso colar personagens de outro programa. Então, por exemplo, desenhei num outro programa, como o Krita, em que eu acho, por exemplo, mais fácil desenhar, né, do que o Canva, porque aí o Canva eu vou ter que desenhar meio que com o mouse, num outro programa eu consigo desenhar, às vezes, uma caneta óptica, eu posso desenhar lá, né, e colar aqui, que foi até o que eu falei que foi feito com aquelas outras, né, com a tirinha, né, com a revista que eu mostrei para vocês, né, foi desenhado a parte, depois foi colado para uma outra página, e aí a gente fazia essa sobreposição de colagens, né, colava o cenário digital, depois colava a imagem digital, depois colava o balão, né, em cima, então foi fazendo aquela sobreposição para poder montar a revista. E aí vocês vão ter muita opção, né? A gente, às vezes, usa pouco, né? Eu acho que a história em quadrinhos é um recurso muito interessante, não só enquanto gênero, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita opção. Essa aqui eu só trouxe para vocês darem uma olhada, né? A quantidade... Deixa eu ver. Aqui, ó. A quantidade de livros que a gente tem, inclusive nas bibliotecas da escola, chegou muita coisa naquelas caixas, né? Do FNDE e tudo, de histórias, né, de contos clássicos, história em quadrinhos, né, para os estudantes. Então, aqui eu só peguei uma editora só para mostrar, né, que as editoras investiram muito nessa parte da história em quadrinhos. Então, é bem interessante da gente trabalhar, às vezes até temas mais complexos, né, a gente já tem livros e história em quadrinhos para facilitar. Outra coisa também que é bem interessante da gente trabalhar com os meninos é a parte de história em quadrinhos deles lerem, né? Às vezes na própria internet, em casa e tudo, que hoje em dia também já tem muita opção, né? Aqui eu peguei uma biblioteca virtual, só para vocês verem, depois, se vocês quiserem, eu colo esses endereços aí, em que a gente tem muita opção, né? Então, tem quadrinhos, por exemplo, do Batman, do Superman, né? Daqueles meninos que adoram essas revistas de super-heróis, e elas geralmente são caras, né? Muita coisa de temática da Turma da Mônica, muita coisa também do Menino Maluquinho, e aí, né, a revista do Cezinho, então, aquelas temáticas, né, para ensinar, igual a parte aqui de vacinação, né, falando sobre partes do Brasil, então aqui falando do Pantanal, né, essa aqui falando da acessibilidade, então temáticas aí interessantes que a gente também pode trabalhar com as histórias em quadrinhos. Eu gosto muito também desse autor, ele já é falecido, ele chegou até a ter uma animação, né, várias animações dos quadrinhos dele. Ele é um autor nordestino, por isso que a gente não conhece tanto, que fez essa Turma do Chachado, né? Então, ele é bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele tinha tirinhas, né, trabalhando muito o cenário do Nordeste, né,
são tirinhas cômicas, publicava muito em jornal, né, o Cedras, ele também tinha, né, tirinhas mais críticas, igual essa aqui que eu mostro para vocês, né, que é a parte da venda do voto, né? Então, eu já trazia algumas coisas, né, dessa parte. Ele é falecido desde 2014. Então, agora é escutar vocês mesmos, né? Isso aí que eu trouxe. Se tiver algumas dúvidas, até tem. Mas eu acho que isso aqui nem precisa. Né? Tem aqui, ó, até coloquei aqui se facilitar, tem algumas sugestões, né, de leitura. Acho que vocês já viram tanta teoria que não tem necessidade nenhuma dessa parte, não. Aqui, já falei do Chachado, e esses aqui são os endereços, aí eu colo para vocês lá. Colo aqui no chat mesmo. Então, agora é escutar vocês para a gente poder tirar aí as dúvidas. Então, passa a palavra à Márcia, né? Ou a gente tira as dúvidas no final ou já quer tirar agora? O que você acha melhor, Janaína? Eu, assim, não tenho, eu não sei se tem muitas dúvidas em relação ao trabalho da minha disciplina, que assim, a gente depois vai trabalhar em conjunto, acho que as dúvidas estão sendo em relação depois ao memorial, a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas esse processo, até essa dificuldade, assim, no processo de construção, é interessante depois desse memorial, né? As dificuldades, a ansiedade em relação a fazer esse memorial. Antes, gente, desculpa, eu queria pedir desculpa pelo meu amarelo, tá, gente? Mas eu não consegui tirar essa cor aqui. Eu achei fashion. Tá super esquisito e eu não consegui resolver. Mas uma coisa interessante, essas semanas estão criando o hipertexto, direcionando para uma faixa etária, né? Para um tema da área de vocês, para uma faixa etária. Na próxima semana, agora, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar os textos que ficaram, né, de todo mundo, né, num fórum. E aí, esse compartilhamento é isso que a gente conversava aí antes de começar a reunião, uma parte que conversávamos antes, com os primeiros que entraram, que é ter ideia com o trabalho do colega. Então, é legal de passar o olho, deixa eu ver o trabalho do colega, olha, o colega colocou isso, talvez se eu acrescentar isso no meu, teria sido interessante. E utilizar essas ferramentas, essas ideias, essas outras opções que surgirem quando a gente for olhando como é que ficaram os outros trabalhos, utilizar também no memorial. É uma oportunidade de ampliar um pouco a discussão. Mas a gente vai passar para as perguntas, que eu acho que não tem tantas dúvidas em relação ao hipertexto agora, e depois a gente volta para conversar do memorial. Então, gente, aberta a inscrição para dúvidas. Levantem as mãozinhas, né, para a gente poder entender também qual está sendo a dificuldade, onde que a gente pode ajudar a esclarecer. No panorama geral, né, estou dizendo que vocês já podem ir levantando a mãozinha, quem quiser perguntar algo. A coordenação, a Secretaria da Coordenação, enviou um e-mail, né, a todos os alunos com as instruções, né, e as orientações em relação a essa avaliação final da disciplina. Então, eu posso retomar alguns pontos, mas eu imagino que esteja claro isso, porque são coisas práticas, né? Essa avaliação, ela vale 51 pontos, ela vai ser somada ao valor das atividades das disciplinas, das 4 disciplinas que já se passaram, depois da introdução EAD. E aí, essa avaliação, ela é dividida em etapas, né? Então, a gente vai ter 30 pontos para a parte textual e 21 pontos para a parte de apresentação oral. A UAB, ela pede essa avaliação final, né, em cada módulo, que é uma forma de comprovar que é você mesmo que está fazendo, porque tudo que a gente faz no online, né, você está fazendo de casa e está entregando. Então, é uma forma mesmo da gente ter esse contato presencial ou por videoconferência, no sentido de que você apresenta o que você fala, o que você fez. Como a gente faz nos trabalhos de conclusão de curso, né, na graduação e em vários outros. Então, é uma formalidade que haja esse momento de encontro,
né, de troca. E a gente buscou fazer com que esse momento não fosse só um momento de entregar um papel e fazer uma prova dissertativa, que a gente pudesse aproveitar para fazer essas trocas mais interativas. Por isso a gente criou esse formato, praticamente um formato de seminários, né, ou de GTs, grupos de trabalho de congresso, semelhante a grupos de trabalho de congresso. E a gente tem tido uma experiência muito rica de trocas, né, nesses momentos. Eu ainda vou enviar para vocês um e-mail com mais orientações práticas acerca de como chegar na UFJF, para quem vai fazer no presencial. Da outra vez a gente tinha feito um lanche compartilhado. Dessa vez a gente tem cantina, porque a gente não tinha cantina, e é um lugar mais isolado, assim, um alto do morro ali, que eu não sei para quem conhece aqui na UFJF, é no Morro da Odontologia. Então, para você descer até um lugar que tenha comércio, é longe, mas agora nós temos cantina e a nossa amiga Lu, lá da cantina, vai abrir para a gente, então a gente fica com essa facilidade também. Então, são questões práticas, assim, né? Lá, a gente vai se dividir em salas, né? De acordo com o número de inscritos, a gente monta se vão ser 3, vão ser 4, vão ser 5 salas, e a mesma coisa nós vamos fazer no Moodle, nós vamos dividir o grupo em salas também, para essas apresentações. Em relação à construção, é que a gente queria ouvir vocês, se está claras as orientações, né? Algumas dúvidas já foram levantadas, se o pessoal quiser repetir pergunta, né? Maciele, ficou claro, ainda tem dúvida? Aí, Jane levantando a mão, que ótimo. Vamos começar com a Jane, então? Acho que um falando, outros já vêm também com outras dúvidas, né? Está na minha fila aqui, ó, Jane e Maciele. Vai, Jane. Boa noite, gente. Boa Eu noite. cheguei uma atrasada, porque agora que eu vi essa aula, não tinha prestado atenção, não percebi, me desculpe pelo atraso. É o seguinte, eu estou realmente com dúvida, porque eu estou fazendo uma confusão, porque o terceiro tópico da disciplina Ferramentas fala para a gente colocar o hipertexto que a gente fez na atividade anterior, né? E eu gerei um mapa astral. Gente, um mapa astral. Um mapa mental. Oh, meu pai. Fiquei curiosa para ver o mapa astral. Oh, meu Deus! Um mapa mental. A primeira dúvida é relativa até a isso mesmo, porque eu enviei esse mapa mental, eu considerei que ele seria uma hipermídia, na verdade, né? Não seria só um hipertexto, né? Então, eu não gerei um texto sobre ele, porque eu vi as duas colegas, que eu estou rindo até agora também, gente. Mas, oh, meu Deus, só eu mesmo. Mas, então, eu vi que duas colegas lá já geraram os seus hipertextos nessa disciplina Ferramentas. E elas geraram com um texto, né, falando sobre ele e tal, e o meu não fiz assim. Isso, na verdade, não tem a ver com o memorial, mas eu fiz uma confusão, porque tem uma colega que gerou o seu hipertexto com o memorial. Então, eu estou fazendo uma certa confusão se as duas disciplinas vão fazer, se o memorial vai ser... Porque aí, na disciplina Aplicações, tem o HQ. Eu já fiz o HQ, já enviei, e eu queria saber se o memorial ele se refere à elaboração do HQ, só a elaboração do HQ, ou se essa atividade final, se ela vai englobar, como se fosse a gente fazer assim, uma atividade que
que fosse em torno do HQ, mas que fosse assim, usasse ele para aproveitar todas as disciplinas que a gente fez no módulo para falar sobre elas, como se fosse uma síntese, né, do módulo 1. Então, eu estou fazendo uma confusão com isso tudo aí, tá? A minha dúvida grande é essa, além do mapa astral. A HQ, ela é o trabalho final da disciplina de aplicações. Uhum. E isso que você está dizendo, né, que justamente o memorial de como foi feita a HQ é o seu projeto final do módulo. Por isso Pois que é. às vezes você está, né? Aí eu estou na dúvida se esse memorial, se ele vai falar só sobre o HQ, ou se o memorial vai englobar, por exemplo, eu pegar uma coisa que se refere, por exemplo, a processos, aquela Sim. outra disciplina que era junto com o processo, juntar tudo e fazer um memorial, como se fosse um resumo do módulo, juntando Isso. com o HQ, usando o HQ como centro disso. Seria isso? Eu não estou Isso, ele é um entendendo memorial reflexivo, ele não é só um memorial descritivo. Mas Então, ele se refere a todas as disciplinas ou só a disciplina aplicações pedagógicas, usando o HQ como não, centro, né? ele é um memorial igual do módulo, né? Então, ele vai abranger as disciplinas do módulo, as 4 Então, aí a gente disciplinas. deveria usar o HQ como centro para fazer um ajuntamento sintético do módulo. Seria isso? Na verdade, você não é que vai usar o HQ. Nesse memorial, né, claro, você vai descrever o HQ, mas, na verdade, você vai informar, né, o que você aprendeu que, né, te fez refletir ali na construção daquele HQ. Em todas as disciplinas, né? Não é uma coisa que você ficar citando todas as teorias, é mais aquilo que te tocou. Ah, tá. Porque, de uma certa forma, também a gente acaba aproveitando o que a gente já aprendeu antes também, né? Exato, é uma síntese, é uma forma de fazer essa síntese, justamente para facilitar vocês lá no trabalho final, né? O final do curso mesmo, né? Quando vocês forem Eu fazer. fiquei fazendo uma certa confusão. E aí, quando eu vi esse fórum, o último fórum, aí não tem mais a ver com a disciplina aplicações pedagógicas, tem a ver com a outra disciplina, né? Eu vi esse último fórum, e aí eu fiquei confusa, porque eu falei, a Carol fala lá, vamos compartilhar o nosso hipertexto. Então, o meu mapa mental é esse mapa mental sem... Eu só usei o Canva e coloquei o link num Eu acho que você está arquivo. confundindo com o trabalho final, não, da disciplina. Às vezes a Márcia vai poder falar melhor do que eu. Porque aí você tem um trabalho final da disciplina, né? E você tem. Porque, por exemplo, no trabalho final Pois da é. disciplina de aplicações é HQ. A HQ realmente vai ser utilizada para o trabalho final do módulo. Só que na outra disciplina você tem um trabalho final que é um treino, né? A Márcia vai falar melhor aí, né? Que é um treino aí do hipertexto. São 3 coisas que vocês estão fazendo, 2 agora simultâneas e outra depois para avaliação final. Então, uma atividade, que é o HQ, finaliza a disciplina líquida da Ana Paula. A atividade, que é o hipertexto, que é uma atividade voltada para um ano, para uma série, né, uma idade, um tema específico, finaliza a minha disciplina. E depois, para finalizar esse módulo, que finaliza as 4 disciplinas, tem uma atividade que é o memorial. Isso, que é o memorial de como que você fez o HQ, aí utilizando o formato do hiperlink, utilizando as referenciais teóricos que foram trabalhados nas... Mas então, naquele último fórum da disciplina ferramentas, eu vou usar o HQ de novo ou eu vou usar o meu mapa mental? É isso que porque a disciplina do mapa mental, a última atividade da disciplina ferramentas
é esse hipertexto, que no Sim. meu caso, eu fiz um mapa mental. Sim. Só que eu não gerei um arquivo, um Word, não falei sobre ele, eu só gerei ele, coloquei o link dele num coisa para poder enviar. Só isso que eu fiz, né? Falei basicamente sobre ele, o que era, e enviei. Só que no fórum eu vi que colegas lá colocaram coisas que eu não cheguei nem perto de fazer. Eu fiz o meu mapa mental e só, sabe? Não falei sobre ele nem nada. Então eu tô com essa dúvida. Acho que então a minha dúvida agora é mais sobre essa disciplina ferramentas. Não, você fez o mapa mental e postou que tem os links das atividades. Eu gerei um mapa mental com coisas que eu já tinha feito na disciplina, coloquei lá, falei sobre. Sim, Falei, é isso. Depois na próxima semana, você vai compartilhar este link lá no fórum, para os seus colegas também terem acesso ao Só seu. o link. Vai ficar muito variado os trabalhos mesmo, né? Teve estudante que pediu para ficar com mais do que uma página e meia, que foi que eu sugeri lá, né? Mas pode ficar com mais, pode ultrapassar isso. Então, vai ficar formatos diferentes, ideias diferentes, textos diferentes. São eu vou colocar lá e vamos ver se vai Mas deu para entender? Assim, a gente tem essas 3 atividades em curso, né? Uma é o HQ, que finaliza a disciplina da Paula, a outra é o texto de Pelin, que é o que vocês viram como exemplo lá daquele dissertação, né, da UFRJ que eu passei, aquela outra aula de geografia, são aqueles exemplos. É esse material. E aí, no sábado, que a gente vai apresentar o memorial dessa construção, aproveitando toda a bagagem bibliográfica que vocês leram nas 4 disciplinas desse módulo. Tá? Tá, eu acho que agora vai. Começa. Tá bom, obrigada, viu? Vamos aqui aí, tá joia. Acho que agora é Marciele, né? Sim, agora sou eu. Deu uma confusão aí agora. Porque as dúvidas dela são parecidas com as minhas. Tipo, para aqui é o quê? Como é que tem que ser executado? São 3 atividades, não é isso? Não, para disciplinas é uma atividade para a minha disciplina, uma atividade para a disciplina da Ana Paula, que é o HQ e o texto, né? O hipertexto. Para finalizar o módulo, que é o memorial. Finaliza as 4 disciplinas, como fosse a prova. Né? A prova dessas 4 disciplinas, a prova presencial, né? Vamos pensar assim, que era uma prova, é o memorial que finaliza todo o módulo. Mas para as disciplinas agora, para finalizar a disciplina, são essas 2 atividades em curso. Tá, aí nesse memorial, então, você disse que eu tenho que narrar tudo que foi feito e lido durante esse período nas disciplinas, é isso? Não. Marcelo, nesse memorial, você vai contar como que você fez a sua HQ, e aí você vai citar os autores que te tocaram, você vai citar o conteúdo que te inspirou, que te tocou, que te modificou ali, que fez parte desse processo. Tá. Não necessariamente você vai precisar citar todos. Não é isso, Márcia? Você quer completar? O que você utilizou, o que você mais utilizou de referência para fazer, quais os aplicativos que você utilizou. Tem uma parte que é um memorial descritivo mesmo do processo, e depois o que te tocou mais ao longo dessas disciplinas. E o hipertexto, gente? Esclarece para mim de novo aí o hipertexto. Você não precisa narrar isso necessariamente somente com palavras, né? Então, você pode ir montar um texto que tem imagens, vídeos, né? Áudio. Você vai fazer um texto aí diversificado, igual vocês estão treinando agora na disciplina da Márcia.
nesse trabalho final. Aí é só sobre ferramentas? Não. Esse hipertexto final, esse memorial final, ele ele é reflexivo, então por isso que ele vai falar sobre como foi feita a HQ, mas também vai falar sobre aquilo que você aprendeu, né, teoricamente aí no curso e que apareceu, que você quis, né, trazer à tona aí nesse memorial. Ah, tá. Porque vocês separaram que todas as disciplinas elas têm uma distribuição de pontos que são de 49 pontos. Por quê? Elas são completadas, na verdade, com esse trabalho final do módulo, que é esses 51 pontos. Então, é nesse trabalho que vocês completam a nota de todas as 4 disciplinas. É com esse trabalho final. Tá, aí nós vamos apresentar, então, no dia 5, esse memorial aí. É isso? Esse memorial. Que é isso que eu estava assim, pensando. Gente, eu tenho que apresentar o memorial, e tem o hipertexto, aí tem o HQ, meu Deus! A HQ está dentro, está no pacote do memorial, porque aí eu já fiz um pacote só para facilitar para vocês. O que vocês vão fazer na disciplina de ferramentas já é, né, o que vai aparecer aí na apresentação. E a Márcia também já está, né, trabalhando nessa última quinzena dela, justamente um treino, né, para vocês depois já conseguirem fazer esse memorial descritivo, que é um treino de hipertexto. Ah, sim, porque eu comecei fazendo o HQ, aí o negócio deu errado, só pude fazer 6, aí eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer o resto? Pensando. Você conseguiu resolver? Com a sua dica do começo, eu vou tentar refazer, porque não ficou legal, Tá. aí eu tenho que reelaborar o negócio todo. Qualquer coisa você pode chamar lá no chat, não sei se vocês já viram no Moodle, que tem lá um chat, e aí vocês podem chamar os professores no chat, os tutores. A gente recebe o aviso quando vocês chamam. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao programa, vocês podem ir enviando para mim. Geralmente, assim, essa é a melhor opção quando a gente está trabalhando com um arquivo, que aí tem essa limitação de páginas. Você faz o print, né, e aí você puxa lá a imagem. É mais rápido, né, mais fácil, recorta ali e dá muito certo, pelo menos. Vocês viram que aquele quadrinho lá deu certo, né? Então, foi publicado, foi distribuído em todas as escolas, funcionou. Foi há muitos anos atrás, mas continua funcionando até hoje. Ah, tá. Qualquer coisa no final da semana eu terei mais dúvidas. Vamos lá no chat, se precisar. Jane, agora? Ok, obrigada. Nada, Marcia, que isso? Jane? É só para observar o seguinte, a Marcela estava falando, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que lembrar que tem que fazer a apresentação, seria um PowerPoint ou um outro tipo de apresentação, incluindo o que a gente falou basicamente no memorial, que no memorial é um hipertexto, né? No caso do dia da prova, seria uma apresentação na videochamada, né? Então, na verdade, no final, a gente vai fazer 2 coisas, o memorial e a apresentação, que, na verdade, é ela que é a prova, não é isso? E eu queria saber também, assim, porque como eu nunca apresentei nada em videochamada, mas isso aí também eu poderia olhar depois, assim, como que eu vou compartilhar a tela, né, da apresentação, isso aí é fácil de eu saber na hora. Sim, os tutores vão até te ajudar aí, qualquer coisa você pode, né, enviar para eles o material, que aí às vezes eles mesmos projetam, né, Jana? Vamos deixar um espaço para que essa apresentação possa ser postada no Moodle, os slides da apresentação, porque aí o próprio tutor pode abrir para quem não conseguir abrir na hora, fica até mais rápido. Eu acho que senão a gente pode ficar confuso com isso. Agora, cuidado com a confusão, né? A apresentação, sim,
É no dia, mas o memorial tem que ser entregue. Não, porque sim, isso eu estou se você sabendo da separou data. a nota, Não, os 51 não. pontos, é Não, eu estou distribuído, né? sabendo, eu 21. estou sabendo. O memorial então é tá. antes, não, eu estou sabendo. Tá, joia. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Eu respondi algumas dúvidas aqui no chat, vou dar uma passada, tá? Sobre o que perguntaram aqui. Em relação à segunda chamada, a gente fez um formulário de segunda chamada para a gente ter uma justificativa de cada um que queira fazer a segunda chamada. Nós não vamos dar resposta, porque nós vamos aceitar todas as justificativas, tá? A gente sabe que cada um tem uma questão, a gente quer essa justificativa, até mesmo para a gente se resguardar, mas a segunda chamada é um direito, e a gente não quer que vocês percam a avaliação por não poder estar presencial nesse dia. A gente reforça que o momento de trocas no presencial, ele é muito importante para a aprendizagem, então, assim, perde quem não puder participar, mas a gente entende a realidade de cada um, por isso já vem no cronograma do curso a data da segunda chamada, que é uma orientação também para todas as especializações da UAB. Quem perder tudo, não consegui estar online no dia, nem presencial, e não consegui entregar na segunda chamada. A gente vai fazer uma busca ativa nestes alunos, porque a gente não quer perder alunos na especialização, para saber o que houve com cada um, mesmo aqueles que não tiverem conseguido entregar as atividades do Moodle e tiverem perdido o prazo das atividades das disciplinas também. A gente tem no nosso cronograma um momento de recuperação lá no final do curso, então a gente vai fazer essa busca entre os alunos que não conseguirem concluir esse módulo agora, para a gente poder ir com cada um concluindo essas atividades. E na recuperação, a gente tem feito assim, desde a turma anterior, de aprovação com nota 70, né, que é o mínimo que é o necessário para aprovação na especialização. Né? As disciplinas valem 100, que a gente falou, 49 das atividades do Moodle e 51 dessa avaliação presencial, o mínimo para aprovação em cada disciplina é 70, e aí essas entregas atrasadas, né, ao final da disciplina, né, disciplina concluída, outra disciplina já está em curso, essa busca ativa que nós vamos fazer para manter os alunos, a gente faz a aprovação com o mínimo, a nota mínima de 70, independente do que tiver sido atrasado, desde que o aluno cumpra também aquelas atividades para poder chegar nessa nota, né? Acho que eu respondi tudo que foi perguntado. Tem mais algumas questões aqui que eu vou ler, e acho que tem Thalita de mão levantada aí para perguntar, né, Thalita? Vou passar para você. Pode falar. Boa noite a todos. Janaína, em relação à primeira chamada, né, normal ali, a gente tem que assinar alguma lista de presença, a gente vai estar ali no dia para apresentar? A gente vai passar a lista de presença tanto no online, com formulário, quanto no presencial para assinar. Tá, joia, obrigada. E quando a gente grava aqui no Meet também, ele gera uma planilha com a hora que você entrou, a hora que você saiu. Então, no Meet, a gente tem esse controle mais exato, né, de entradas e saídas da reunião online. Deide está perguntando, a gente vai criar um espaço para a postagem da apresentação também, eu acho que a gente não fez isso ainda, né, para essa apresentação de slides, né, que pode ser um PowerPoint, um Canva, um PDF, para o dia, importante ter porque a gente tem essa nota, né, que a nota da HQ é dentro da disciplina, e a nota da avaliação final é o memorial e a apresentação oral. E esse slide, ele é o norte que vocês vão ter para a apresentação oral. Ela faz parte dessa nota aí, da apresentação oral, né, que está lá nos critérios de avaliação, né, a organização da apresentação, concisão de ideias, tem lá os critérios, vocês podem consultar. Mais alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Temos o chat de dúvidas, né, que está dentro da disciplina de aplicações pedagógicas, né, o chat de dúvidas sobre avaliação final do módulo. Então, a gente está pronto ali também a responder, os tutores estão atentos, sabe, sempre trazendo as questões, né, para os professores e mesmo para a coordenação. A gente se coloca à disposição e despede de vocês, então. Tá bom?
Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Espero que você boa aproveitou noite. esse momento de troca aqui também. Boa noite, gente. Boa noite. Ó, tô doida para ver essas HQs aí. Eu também. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Vou fechar para todos, tá?